Boa tarde, amigo São Paulino. Boa noite, bom dia. Depende do horário que você estiver vendo esse pré-jogo. Esse é o Bamo do Papo Tricolor e hoje a gente vai falar sobre o primeiro jogo da final, São Paulo e Palmeiras. Antes disso, roda a vinhetinha. Quem já, quem já viu esse pré-jogo em alguma outra oportunidade e comigo sabe que eu adoro essa vinhetinha. Acho bem legal mesmo. Parabéns ao presidente Serginho aí que fez ela. Bom, galera, Choque Rei, quarta-feira, dia 30, 9h35 no Morumbi. Alguns lugares estão colocando aí 9h40. Então, para não perder o horário, para não ter erro, 9h35, porque daí é melhor antecipar do que atrasar. Primeiro jogo da final, é um jogo que eu vou dar minha opinião mais para frente aqui, mas que ingressos provavelmente esgotados. O jogo vai estar lotado, assim a gente espera. E já vamos de cara para as escalações prováveis dos times, tá? Então, o São Paulo provavelmente irá com Jandrei, Rafinha, Léo, Diego Costa e o Wellington. Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson, Caleri e Éder. A fonte é o spfc.net. O Luciano tem bons números contra o Palmeiras, é um jogador que pode acabar entrando, mas lembrando, o Rogério sempre faz uma escalação diferente aí cada jogo. Não deve ser muito longe disso, mas também podemos esperar surpresas. Eu acho que não muda muito a questão de Pablo Maia, titular absoluto. O Igor Gomes é titular do Rogério, não se sabe como, mas ele vai continuar titular e duvido que ele vai sair agora. O Wellington jogou muito bem contra o Corinthians, difícil não começar jogando, fez um golaço. Vamos ver, tá? A fonte é spfc.net, que também deu provável escalação do Palmeiras com Marcelo Lomba, por causa dessa contusão do Everton. Não espero. Aliás, espero uma possível surpresa de que o Everton amanhã vai estar super bem e vai jogar, tá? Esse tipo de goleiro, a gente sabe como é. O Everton não é um jogador de futebol extremamente correto dentro de campo. Não conheço fora, não faço ideia do que ele faz com a família dele, se ele é legal, bacana. Mas dentro de campo é um baita de um goleiro e faz cera, é catimbeiro, faz jogadas sujas. A gente sabe disso, ok? E de novo, não estou falando dele como pessoa, nunca ouvi, talvez seja uma pessoa muito legal, mas como goleiro só não é pior que o Cássio, tá? Então, Marcelo Lomba parece que vai jogar no lugar dele. Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Gustavo Scarpe e Rony. É um 4-4-2 disfarçado de um 4-3-3 aí. Não sabemos se vai ser esse time realmente que vai jogar. O São Paulo continua tendo provavelmente o desfalque do Sara, que talvez se voltasse podia ser titular aqui, mas nenhum outro grande desfalque que a gente pode comentar nesse momento, ok? Arbitragem para o jogo, galera. Preocupante, bem preocupante. É o mesmo árbitro do primeiro jogo entre as equipes lá no, no Morumbi, em que a gente perdeu de 1-0. E é um perigo porque esse Douglas Marques das Flores, ele segura o jogo. Ele prende o jogo de tal maneira que o jogo não flui. E ele deu um monte de amarelo naquele jogo. O Palmeiras fez uma baita de uma cera. Eu tenho receio, né? Vocês veem aqui é 9h40 que está marcado, tá vendo? Então aqui já é uma fonte que fala 9h40, já é outra fonte. Né? Vamos no 9h35, que não tem erro. Então, gente, eu tenho preocupação com o juiz, mas eu não vou falar antes do jogo correr. Porém, me preocupa sim, poderia ter outros árbitros no lugar. Já sabemos que o segundo jogo vai ser do Rafael Claus, que para muita gente é o melhor árbitro aí do Brasil hoje, de São Paulo, para muita gente, sem dúvida. Eu não gosto de juiz, eu não gosto de arbitragem, acho que eles erram demais, são fraquíssimos no Brasil, mas se fizerem no mínimo não atrapalharem o jogo, já tá bom. Eu acabei pulando aqui, gente, a questão da classificação dos times, porque a gente já está na final. Mas acho que vale colocar rapidamente para a gente entender como os times chegaram na final. Então, o Palmeiras chega invicto,
com 13 jogos, 10 vitórias e 3 empates, 33 pontos. E o São Paulo chega com 26 pontos, 13 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. O São Paulo tem mais gols marcados que o Palmeiras, mas o Palmeiras tem uma defesa que tomou apenas 3 gols no campeonato. É uma defesa muito sólida. Infelizmente, vamos ter que suar sangue aí para fazer nossos gols, porém o São Paulo tem um ataque melhor que o do Palmeiras aqui nos números, 22-19. O que significa o seguinte, de maneira justa, chegaram na final os dois melhores times do campeonato. Chegaram na final a primeira e melhor, a primeira campanha e a segunda melhor campanha, São Paulo e Palmeiras. Tá certo? Acaba sendo uma final justa por esses critérios. E até pelo que tem jogado. São Paulo e Palmeiras, o São Paulo veio do São Bernardo um bom jogo, fez um bom jogo contra o Corinthians também, e o Palmeiras passou pelos dois adversários, não tão fortes, mas passou também chegando na final com 2 vitórias. A transmissão. Esse jogo, pessoal, vai passar em tudo quanto é lugar, tá certo? Então, assim, aquela dificuldade que a gente teve nos outros jogos aí de achar e tal, não deve acontecer neste jogo. Vai passar na TV aberta na Record TV, vai passar no YouTube aberto, vai passar no streaming no HBO Max no estádio TNT Sports, né, vai passar no Paulistão Play, que é o streaming do Paulistão, e vai passar no Premiere também, que é o pay-per-view da Globo. Ou seja, opção não vai faltar. Se vão ser boas transmissões é outra história, porque cada um aqui tem um narrador, um comentarista, é um pior que o outro. Então, qualquer coisa deixa no mudo e acompanha pelo rádio aí quem gosta mais, porque opção para assistir dessa vez teremos, afinal, chegamos na final, todo mundo quer passar, né? Todo mundo quer aproveitar a audiência, certo? O retrospecto do confronto de São Paulo e Palmeiras, pessoal, é um retrospecto extremamente equilibrado. Pela fonte do UOL, e tem outras fontes aí, tá, galera, que tem uma comparação um pouquinho diferente e tudo mais, mas vamos pelo UOL aí que publicou, inclusive, nas últimas horas, esse confronto. 333 jogos com 112 vitórias do São Paulo, 111 do Palmeiras, 110 empates. 433 gols do São Paulo, 435 gols do Palmeiras. Gente, é muito equilíbrio. É muito equilíbrio. É quase empate em tudo aqui. O São Paulo tem mais vitórias, o Palmeiras tem mais gols, muito pouca diferença. Então, é um confronto extremamente equilibrado. Não vou falar hoje aqui, até para não zicar, porque não quero fazer isso, de como é o retrospecto dos confrontos em mata-mata, ok? Quem quiser dar uma pesquisada aí, confrontos em mata-mata, São Paulo e Palmeiras, tá bom? Mas para não zicar, não vou falar aqui. Vamos esperar o primeiro jogo e de repente a gente fala aí o retrospecto antes do segundo, beleza? Por favor. Mas é só pôr no Google aí e ver o retrospecto São Paulo e Palmeiras em matas-matas, ok? É bem diferente desse retrospecto aqui no âmbito geral, tá bom? E por último, quero colocar aqui, antes da minha opinião, como estão as casas de apostas. E aí, quando vocês olham essas colunas, gente, coluna 1 é vitória do São Paulo, coluna do meio é empate, coluna 2 é vitória do Palmeiras. O que significa isso aqui, tá, gente? Você pode fazer uma conta em percentual, mas quanto maior o valor, mais difícil esse resultado de acontecer segundo as apostas. Então, são 3 casas de apostas aqui, tá, que estão colocadas, vocês veem que até é parecido, mas a primeira linha diz, nessa casa de apostas aqui, que o favorito é o São Paulo, porque está pagando menos, está pagando 2,50. O Palmeiras vem em seguida e depois o empate. Na segunda casa de apostas, o favorito ainda é o São Paulo, mas aí vem o Palmeiras, depois o empate de novo. E na terceira casa de apostas, olha só, nesta terceira aqui, o favorito é o Palmeiras. O Palmeiras está como favorito, o São Paulo vem depois e depois o empate. Então é muito equilíbrio até nas apostas. Primeiro jogo de final, deve estar todo mundo pensando que vai ser um jogo mais pensado. Vamos aguardar. Mas já emendando aqui o que eu acho sobre o jogo, né, a minha opinião, é um primeiro jogo que não define o campeão. A não ser que alguém consiga uma goleada, um 3-0 para mais aí, para um segundo jogo que fica difícil um time reverter. Não tem vantagem para ninguém, são 2 jogos iguais, 2 resultados iguais
vai para os pênaltis, vantagem de gols vai para os pênaltis. Então 1-0 para o São Paulo, 2-1 para o Palmeiras é pênalti no segundo jogo, 2-0 aqui, 3-1 para o Palmeiras lá, pênaltis, 0-0 e 1-1 vai para os pênaltis, não tem gol fora, não tem nada. Pensando no ano passado, que o primeiro jogo que foi no Allianz foi um 0-0 muito equilibrado, o São Paulo até foi melhor, mas foi 0-0. Provavelmente um jogo muito nervoso, estádio lotado, a torcida de São Paulo precisa ter paciência, o time do Palmeiras é muito forte, apesar da gente ser São Paulino aqui, a gente não pode ter só clubismo e não entender o momento que o Palmeiras vive. Esse técnico aí, o Levir Coupe português aí deles, vai para a 9ª final com esse time. Tem que ir mesmo, porque com o dinheiro que tem, com o elenco que tem, deveria ter ido para 15. Foi só para 9. Mas de qualquer maneira, os caras estão numa fase muito boa. É bicampeão da Libertadores. Foi para a final do Paulista no passado. O Palmeiras está, se eu não estou errado, na 3ª final seguida de Paulista. E o São Paulo está na 3ª final em 4 anos. Então, São Paulo e Palmeiras, nos últimos 4 anos, têm dominado o Campeonato Paulista. A gente foi em 19, tirando o Palmeiras. Eles foram em 20 campeões, em 21 perderam para a gente e foram agora em 22. Nós fomos em 19, não fomos em 20, fomos campeões em 21 e estamos agora em 22. Então, é um confronto equilibrado. Eu espero um bom jogo do São Paulo e que a gente consiga fazer uma vantagem para o segundo jogo, sendo ela mínima ou não. Mundo ideal, um 2-0 aí, um 3-0 dentro de casa. Mas levar para o Allianz pelo menos a vantagem do empate já seria ótimo, ou seja, ganhar no Morumbi e fazer o Palmeiras ter que jogar aberto na casa deles. Eu confio no Rogério, acho que o Rogério tem mudado o jeito do time jogar, e tem uma coisa que aconteceu nos últimos jogos aí, desde o Água Santa, na minha opinião, a pegada desse time, o jeito desse time jogar mudou. Para mim, o time de São Paulo está lutando por todas as bolas, está brigando por todos os espaços no campo. Isso faz muita diferença para o torcedor e muita diferença para o time. Vamos aguardar, vamos torcer para o São Paulo ir bem. É o primeiro jogo de final. Tomara que a gente esteja aqui no nosso pós-jogo, comemorando uma vitória boa e otimistas para domingo. Acompanhem a gente nas nossas redes sociais. Vocês estão vendo passar aqui embaixo desde o início, né, o nosso canal no YouTube. Sigam a gente no Instagram, @livepapotricolor. Acompanhem o intervalo do jogo no Instagram e acompanhem também o nosso pós-jogo. Assim que terminar, São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Quem puder ir no jogo, nos veremos lá, mais de 50 mil pessoas, todos juntos torcendo pelo São Paulo. Valeu, galera, um abraço, obrigado e até mais.